Vamos falar de alguns mitos que rolam na internet sobre a prova de speaking do IELTS. O primeiro e maior mito de todos é a tal da lista mágica. Se você está se preparando para o IELTS, provavelmente você já se deparou com algum vídeo desse tipo. Decora essa frase aqui, decora essas palavras aqui que você tira 7 no speaking. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Os examinadores são muito competentes e muito bem treinados. Eles sabem muito bem avaliar o seu nível de inglês e usar uma série de estruturas e de palavras rebuscadas. Considerando que o seu inglês, por exemplo, talvez seja intermediário, você vai acabar chamando ainda mais atenção para os seus erros, porque o examinador vai reparar a discrepância. Então, decorar palavras e decorar listas e tentar usar essas palavras a qualquer custo na hora da prova não tem um resultado bacana. Foge de lista mágica. Uma outra ideia meio doida que circula na internet, que eu já ouvi várias vezes, é que examinadoras mulheres dão notas maiores. Eu, sinceramente, não sei de onde as pessoas tiram essas teorias conspiratórias, gente. Isso não é verdade. As instituições por trás do IELTS não iam colocar a credibilidade deles em risco dessa maneira, tá? Então não interfere se o seu examinador é homem ou mulher. O que de fato vai interferir na hora é se ele é uma pessoa mais sorridente, se ele é uma pessoa mais amigável, porque daí ele vai conseguir te deixar mais tranquilo na hora da prova e você com certeza vai conseguir se comunicar melhor. Mas não tem nada a ver esse negócio de examinador homem, examinador mulher, não cai nessa. E seguindo essa mesma linha, tem gente que fala que é mais fácil fazer o IELTS em alguns países do que em outros. Ah, se eu fizer o IELTS na Austrália, é mais fácil de passar do que se eu fizer o IELTS no Brasil. Isso não corresponde com a realidade. Não pega o seu suado dinheirinho e torre ele indo fazer a prova em Tóquio, porque em Tóquio é mais fácil. Não é, tá? Os profissionais são treinados pela mesma equipe, pela mesma instituição, são as mesmas regras, as mesmas normas, eles são muito criteriosos. Existe todo um passo a passo que a filial, que as pessoas que vão aplicar a prova precisam respeitar. Existem fiscais que dão incertas. Eu trabalhei anos na cultura e estava lá junto com os meus alunos quando eles iam fazer a prova para dar um apoio moral, principalmente quando eram crianças, né, para eles ficarem mais tranquilos. Então eu via todas essas normas em prática. Então o centro que aplica a prova, o examinador, existe um treinamento muito sério e eles são muito criteriosos. Você pode confiar. Um outro mito muito comum em relação ao speaking é o sotaque. Tem gente que acha que você tem que ter o sotaque britânico para conseguir tirar uma boa nota. Isso também não é verdade. O que eles pedem é uma consistência. Eu não posso agora, no meio dessa conversa, começar a falar português de Portugal. Isso vai ficar muito esquisito. Então, se você tem um inglês mais americano, segue essa linha de pronúncia, de vocabulário e tudo mais. A mesma coisa para o inglês mais britânico, australiano e assim por diante. É importante você ter consistência e coerência, mas você pode ter qualquer sotaque. E lembra também que sotaque é diferente de pronúncia. Todo mundo tem sotaque. É normal que você tenha um pouco de sotaque do português. É natural. Só que isso é diferente de ter uma pronúncia ruim. E o examinador sabe exatamente qual é essa diferença. Um outro medo que muitos dos meus alunos tinham quando começaram a fazer aula é essa ideia de que se você não entender a pergunta, não há nada que você possa fazer. Finge que entendeu e responde qualquer coisa. Não é verdade, gente. Se o examinador te faz uma pergunta e ele usou uma palavra que você não conhece, você pode virar para ele e falar I'm sorry, I'm not familiar with the word. E aí você repete aquela palavra que você não entendeu. Ele vai ou dar um sinônimo, ou ele vai explicar o que ela significa. Ah, Nina, mas eu vou ser penalizado se eu fizer isso? Não necessariamente. Leve em consideração o seguinte, você tem aí uma prova de 10, 12 minutos. Você está batendo papo com o examinador. Você já teve a oportunidade de mostrar o seu domínio de inglês, de mostrar o que você conhece, de mostrar a sua fluência, o seu vocabulário, a sua gramática. Não é porque você não entendeu uma palavra de uma pergunta que você vai tirar uma nota ruim. Toda a sua prova é levada em consideração. Um outro ponto importante é quantas vezes você precisou pedir para ele repetir. Você teve dificuldade de entender a maioria das perguntas ou uma pergunta? Fora que durante a pandemia as provas estão acontecendo com máscara e normalmente tem aquele acrílico, aquele vidro entre você e o examinador. Então, se você não entendeu a pergunta que ele fez, pede para ele repetir. Se você não entendeu uma palavra que ele usou, pede para ele esclarecer. Porque se você fingir que entendeu e responder qualquer coisa ali, a sua resposta não vai fazer sentido. E isso sim é que vai prejudicar a sua nota. E por último, é a ideia de que quanto mais melhor. Quanto mais longa a minha resposta, melhor. Então eu vou tentar falar pelo maior tempo possível. Não é bem assim. Existe a parte 2 do speaking, que você tem que contar uma história por 2 minutos. E aí sim, é importante que você tente falar pelos 2 minutos completos.
Mas na parte 1, por exemplo, as perguntas são bem mais simples, como se fosse uma entrevista mesmo, sobre a sua vida, seu trabalho, seus amigos, os temas são variados. Só que algumas perguntas são muito simples. Se eu pergunto, do you work or study? Você trabalha ou estuda? Essa é uma pergunta muito simples. Você não tem que se forçar a dar uma resposta muito longa, porque provavelmente ela vai ser muito forçada, muito antinatural. E os examinadores muitas vezes te interrompem. Quando ele percebe que você está enrolando, enchendo linguiça, ele te interrompe. Isso não necessariamente significa que você vai tirar uma nota ruim. A última vez que eu fiz o IELTS, eles me interromperam bastante. A minha prova acabou sendo bem mais curta do que as outras vezes que eu fiz, mas eu tirei 9 mesmo assim. Então talvez ela estivesse me interrompendo porque ela já tinha checado o que ela queria checar. Ela já tinha visto o que ela queria ver. Só que na hora isso deixa a gente nervoso. Então é importante você entender que algumas respostas vão ser mais curtas. E o teu objetivo é ser o mais natural possível. Se eu te pergunto o seu nome e você quer ficar 30 segundos respondendo essa pergunta, isso não é nada natural. Então é isso, gente. Todas essas ideias circulam muito na internet. Eu já ouvi elas repetidas vezes. No final das contas, isso acaba prejudicando a gente na hora de se preparar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e coloca aqui no comentário qual delírio persecutório você já ouviu sobre a prova do IELTS.